Bom dia, alunos. Tudo bom? Bora lá mais para uma videoaula. Bom dia, alunos. Bora lá mais uma aula. Fernando Gonçalves, Ciências Humanas, estamos juntos. Aproveita a videoaula, aproveita o texto, de apoio de vocês, tá? Façam as atividades. Precisando, nós estamos aí, área de humanas. Nós vamos tentar entender um pouquinho sobre petróleo, tá? Você vai ver muito no texto falar de uma sigla chamada OPEP, tá? Uma organização de petróleo dos países exportadores de petróleo. E nós vamos ver por que essa organização ela foi criada. Eu tenho que pensar que o petróleo ele surgiu com o tempo, tá? O país ou o mundo ele vinha numa questão agrária, numa questão de manufatureira, numa questão de artesanal. Aí você pega as revoluções industriais, ou a revolução industrial, onde o mundo ele sai de uma forma agrária, para uma questão de industrial, aí vem o petróleo, tá? E Fernando, o que é essa OPEP então? Qual foi o ano que ela foi criada? O que essa OPEP ela diz para nós? Na verdade, essa organização de países exportadores, ou exportadores de petróleo, ela foi criada em 1960. 1960. Qual é a função dela? Qual é a importância dela? Quando você pega nessas nações exportadoras, quando você pega essas nações que têm petróleo e necessita do petróleo, você vai ver que foi necessário criar essa organização. Como assim, Fernando, foi necessário? Precisaria, eu vou usar essa palavra, precisaria de criar um vínculo, precisaria de criar um meio para que esse petróleo saísse do país que era criado, ou que existia, que existe, para o país que ia comprar deles. Tá? Então é muito fácil você entender como administrar essa forma de petróleo. Uma organização que facilitaria o petróleo ser produzido e o petróleo chegar no país que era necessário. Então essa organização ela foi criada simplesmente para administrar ou centralizar essa política de importação e exportação, para ao mesmo tempo parar de manipular o preço. Então a organização ela veio nesse sentido, tá? Ela veio nesse sentido de facilitar o petróleo sair do país produtor e ir para o país exportador, entendeu? Então isso é dessa maneira, tá? É claro que na organização o país ele não pode manipular o preço. Por exemplo, eu produzo, eu vou colocar o preço que eu quero. A organização ela determina, ela estipula o preço, tá? Então não pode haver uma questão de um preço superfaturado, tá? Então quando você pega a OPEP, ou quando você pega essa organização, nós vamos ver que o Oriente Médio ele tem uma maior influência nisso aí. Fernando, por que o Oriente Médio ele tem uma maior influência? É simples. A base do petróleo, a função do petróleo, o controle do petróleo está ali. Eu pego o Oriente Médio como uma área que produz mais petróleo. Produz. Fernando, por que a Revolução Industrial ela tem influência nisso? É outra coisa simples. A máquina funciona através de quê? Petróleo, ou derivados do petróleo. Então, quando eu pego o Oriente Médio, nós vamos ver que o Oriente Médio ele tem uma grande influência no petróleo. Tá? Grande influência. Aí você leva a falar que o dinheiro desse petróleo ele vai influenciar os grupos terroristas. Mantém, economicamente mantém. Você pega aí o que chamavam de Bin Laden, por exemplo,
Bin Laden ele tinha sua jazida, uns falam 24, outros falam 26. Ele é jazidas ou petrolíferas. Eles tinham. O que eu tenho que entender? O que eu tenho que entender? Na organização, a organização do petróleo, a OPEP, exportadora de petróleo, ela vai gerenciar o petróleo. Gerenciar. Agora, no Oriente Médio, quando eles têm esses petróleos ou essas jazidas, esse controle de onde retira o petróleo, eles vão ser fortes economicamente. Agora, lá no Oriente Médio, quem controla esse petróleo? A maioria fala que são chefes de grupos terroristas. Está na mão deles. E aí, Fernando, o que pode fazer? Nada. A gente não vai lá e tirar o petróleo deles. Petróleo da nação. Tá? Então, o Oriente Médio, ele tem um forte poder econômico devido ao petróleo. Tá? Aí, você olha que lá no Oriente Médio, você vai ver vários países tendo esse poder. Então, quando eu pergunto a você uma área que domina o petróleo, é Oriente Médio. É Oriente Médio, tá? Não tem outro porquê, são eles, tá? São eles que dominam isso aí. Beleza? Agora, claro que isso é uma política. Ah, Fernando, é extremista, é radical, é terrorista? É, mas é a política deles. E o que eu faço? Eu não vou fazer nada. Por que você não vai fazer nada, Fernando? Eu vou me meter com terrorista para quê? Eu costumo dizer que eu sou preto e tenho cabelo ruim, agora bobo não. Bobo eu não posso ser, tá? Agora, essa política, tá? Claro que ela traz à memória a cultura deles, a forma deles viver, a forma que eles aprenderam a cultuar. Hoje o Brasil é um país que predomina ou que gera, ou vive a democracia. De forma errada ou não, nós somos um país que planta, que presencia, que é democrático. Ah, Fernando, vamos fazer uma transformação política e modificação de costume nesse lugar? Eu não vou. Então a política ela tem essa questão. Ela tem uma memória recuperada, uma memória tanto do presente quanto do passado, tá? Ela tem essa coisa. Ah, o petróleo é assim, 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 assim. O dinheiro do petróleo financia o grupo terrorista? Sim, sim, sim. Mas são eles. São costumes, são cultura. É a forma que eles encontraram para viver. Então, a transformação política e a modificação de costume, ela vai acontecer durante o tempo. Você vai ver, por exemplo, Brasil. Tá? O avanço tecnológico, globalização. Quando você olha algo na televisão, você muda às vezes o seu costume? Muda. Tá? Você vê isso muito na música. Brasil nos 60, 70, ditadura, não é mais. Então houve a transformação. Tá? Agora, volto a dizer, lá no Oriente Médio eles vivem esse momento de política. E o petróleo ele financia? Se financia ou não, eu vou usar esse termo. Hoje eu não vou fazer nada para isso. Tá? É claro que nós sabemos que a política ela vem sobre 3 elos, sobre 3 informações, tá? Ela vem sobre objeto, estudo e ciência política. Ela vem nessa linha, nesse eixo de pensamento. E claro que na política, ou eu costumo dizer na geopolítica, tem uma relação de poder na sociedade. Quando eu estudo geopolítica, eu vejo uma estudo de controle, um estudo de poder, um estudo sobre as relações de poder na sociedade. Isso acontece.
tá? Isso acontece. Então, quando eu vejo a ciência política, tá? Eu vejo a sociologia, a gente vê a antropologia, a gente vai ver esses política, sociologia e antropologia, política, sociologia e antropologia. A gente não vamos ver essas três ciências, tá? Com objeto, com estudo e com ciência política. Nós vamos ver que isso é a relação de poder na sociedade. Com o político, ele controla, ele tem esse poder. Vou usar esse exemplo, tá? Então a gente tem isso. E por fim, nós vamos ver que esse poder tecnológico, tá, que vem aí, essa busca política por um país ser mais industrializado, ser mais tecnológico, isso vai vir acontecendo. Desde 45, quando acaba a segunda revolução industrial, quando vem esse crescimento da Segunda Guerra Mundial, perdão, quando vem esse crescimento da revolução industrial, o país ele se torna tecnológico a cada ano, tá? Então, a cada ano que se passa, você vai ver um país tecnológico. Até mesmo pela comodidade da gente, pela busca por uma qualidade de vida, tá? Uma busca por transformação do território, do lugar. Então, você vai ver isso. Agora, claro, tá claro que quando eu pego a Revolução Industrial, quando eu pego esse grande desenvolvimento tecnológico, todo mundo quer, precisa, busca ou deseja um local de moradia, tá? Digno de infraestrutura, digno de morar. Então, entre os 10 e 15 anos, onde a minha revolução industrial ou minha busca por tecnologia cresceu, eu quero um desejo básico. Eu quero um local de moradia digno de infraestrutura, digno de morar. Nós vamos ver que alguns loteamentos surgidos, eles não têm a estrutura básica, energia, saneamento básico, água tratada, não tem. Então, a tecnologia, ela pode me proporcionar uma qualidade de vida melhor. Pode e deve me proporcionar. Então, quando eu busco isso aí, eu busco um local de moradia adequado, básico. Alunos, o texto está com vocês, o vídeo vai estar com vocês. Aproveita o texto, aproveita o vídeo, faça uma atividade bacana. Eu costumo dizer que bons estudos e sucesso na vida e que Deus o abençoe. Precisando, estamos aí, pode nos procurar, tá? Pode nos mandar mensagem, nós vamos atender. Fique com Deus.